Olá! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a personalidade iracunda. E o que é uma personalidade iracunda? Personalidade iracunda é aquela conhecida aqui popularmente no Brasil como a personalidade do seu Lunga. E só para você ter uma ideia, na internet existe aí dezenas e centenas de histórias. E o Solunga mesmo, que eu acho que já faleceu recentemente, ele disse que ele nunca fez esse tipo de coisa, né? Mas ele é um ser que fica 24 horas por dia irado. Então, por exemplo, tem uma lá que ele diz que ele pediu leite para a empregada dele, para a secretária dele, e ela perguntou: seu Lunga, o senhor quer leite na xícara? Ele falou: não, derrama no chão e vem puxando com o rodo. E eu me lembro que uma reportagem foi feita uma vez lá, ele vendia coisas usadas e chegou lá uma repórter, olhou um ventilador e disse: está funcionando? Ele só olhou para ela assim e falou: quer que eu respondo? Não está vendo que está parado? É aquela história do sujeito que está na estrada parada com o pneu vazio, alguém chega e diz: furou o pneu? Ele diz: não, eu esvaziei, para poder ver o que acontecia, né? Para passar aqui um curioso e perguntar, né? Então, eu diria que o iracundo é aquele que traz a personalidade impaciente, né? É o famoso tolerância zero, né? E o que é isso? Isso na prática, na verdade, agora falando sério, é um transtorno de humor. São pessoas que geralmente não aceitam brincadeira. Eu me lembro uma certa vez que eu levei um videocassete para consertar, e eu acho que na minha história foi a pior experiência que eu tive. E o senhor que consertava, e era o atendente, era a pessoa mais iracunda que eu presenciei na minha vida. E eu cheguei lá, logo de cara, ele já foi me dando coice, porque já era mais ou menos quase meio-dia, e eu disse boa tarde, ele olhou no relógio e já foi logo dando uma coiceira em mim, né? Então, se nas relações pessoais a gente percebe que é difícil tragar essas pessoas, agora imagina você dentro de uma relação de casamento, onde a esposa às vezes é iracunda, onde o marido também pode ser uma pessoa iracunda, né? Agora, como conviver com uma pessoa assim? Então eu disse que esse é um transtorno de humor, e as pessoas que carregam isso, elas não conseguem fazer com que a vida, né, se torne mais leve, né? E eu me lembro que a Bíblia fala sobre isso, né? Fala sobre o iracundo, né? Para a gente não colocar sob o sol a nossa ira. E, e, e a gente precisa pensar sobre isso, porque às vezes a, a gente esquece que alguns desses sentimentos negativos, uma personalidade dessa cultivada, ela pode somatizar e pode trazer é, algumas doenças no próprio corpo, né? Pode trazer doenças na pele, pode trazer doenças como questões psicológicas como a própria insônia, né? E a gente percebe que são pessoas que são amargas. O tempo inteiro elas ficam procurando um motivo para lançar a sua própria amargura. E se por um lado a vida já é tão difícil, né, por outro a gente não pode mais trazer um peso e complicar ainda mais essa vida. Nós precisamos fazer com que a vida seja leve. Então, a melhor forma que a gente tem na vida é você já abordar alguém sorrindo, né? E talvez se você encontrar o iracundo, ele já vai te perguntar: tá rindo de quê? Né? Qual é a graça? Né?
E diz que coisa engraçada é só quando os dois lados acham graça, né? Quando só um lado acha graça, então não há graça. E então a gente precisa chegar e abordar todas as pessoas, primeiramente com um sorriso. Isso eu fiz essa experiência hoje, porque eu sabia que eu ia gravar esse vídeo aqui, fui numa lotérica, e chegando lá, antes mesmo de pedir qualquer informação ou ter qualquer gesto, para que a pessoa pudesse me atender, eu já dei um sorriso para ela. Olha, a conversa foi completamente outra. Então, na rua, quando você cruzar com alguém, a pessoa estiver tímida, armada, dá um sorriso para ela. Ela vai com certeza ficar desconcertada, vai te cumprimentar. Um atendente, sorria para ele, e a gente não pode, a gente precisa ter um exercício para poder, a gente precisa exercitar, para que a gente não caia na tentação de nos tornarmos essas pessoas assim de mal com a vida. Então não seja um iracundo, não seja uma iracunda, certo? A gente se vê então no próximo vídeo. Beijo para você e até lá!